Perguntou Sinhazinha Mota, fazendo um largo gesto admirativo, e logo depois, corrigindo a familiaridade. Desculpe meu modo, mas é mesmo o senhor? Sim. Vexado, aborrecido, Pestana respondeu que sim, que era ele, enxugando a testa com um lenço, e ia chegar à janela quando a moça o fez parar. Não era baile, apenas um sarau íntimo. Pouca gente, 20 e poucas pessoas ao todo, que tinham ido ao jantar da Viva Camargo, Rua do Areal, naquele dia dos anos dela, 5 de novembro de 1875. Boa e patrusca viúva, amava o riso e a folga. Apesar dos 60 anos em que entrava, foi a última vez que folgou e riu, pois faleceu nos primeiros dias de 1876. Boa e patrusca viúva, com que alma e diligência arranjou ali umas danças. Logo depois ao jantar, pedindo Pestana que tocasse uma quadrilha. Nem foi preciso acabar o pedido, Pestana curvou-se gentilmente e correu ao piano. Fim da quadrilha, mal teriam descansado uns 10 minutos, a viúva correu novamente ao Pestana, para um obséquio muito particular. É que nos toque agora aquela tal sua polca. Não bula comigo, nhonho. Pestana fez uma careta, mas dissimulou depressa. Inclinou-se calado, sem gentileza, e foi para o piano, sem entusiasmo. Ouvidos os primeiros compassos, derramou-se pela sala uma nova alegria. Os cavalheiros correram às damas e os pares entraram a saracotear a polca da moda. Tinha sido publicada 20 dias antes, e já não havia recanto da cidade em que não fosse reconhecida. Ia chegando a consagração do assobio e da cantarola noturna. Sinhazinha Mota estava longe de supor que aquele Pestana que ela vira à mesa de jantar depois do piano, metido numa sobrecasca de cor de rapé, cabelo negro, longo e cacheado, olhos cuidosos, queixo rapado, era o mesmo Pestana compositor. Foi uma amiga que lhe disse quando viu ouvir do piano, acabada a polca. Daí a pergunta admirativa. Vimos que ele respondeu aborrecido e vexado. Nem assim as duas moças lhe pouparam finezas, tais e tantas que as mais modestas vaidades se contentaria as de ouvir. Ele recebeu-as de cada vez mais enfadado, até que, alegando dor de cabeça, pediu licença para sair. Nem elas, nem a dona de casa, ninguém logrou retê-lo. Ofereceram-lhe remédios caseiros, algum repouso, não aceitou nada, teimou em sair e saiu. Rua fora, caminhou depressa, com medo de que ainda o chamassem. Só afrouxou depois que dobrou a esquina da Rua Formosa. Já perto de casa, viu vir dois homens. Um deles, passando rentezinho com o Pestana, começou a assobiar a mesma polca, rigiamente, com brio, e o outro pegou a tempo na música, e aí foram os dois abaixo, ruidosos e alegres, enquanto o autor da peça, desesperado, corria a meter-se em casa. Em casa respirou, casa velha, escada velha, um preto velho que o servia, e que veio saber se ele queria ceiar. O senhor quer ceiar? Não quero nada. Faça-me o café e vá dormir. Despiu-se, encheu uma camisola e foi para a sala dos fundos, quando o preto acendeu o gás da sala. Pestana sorriu e, por dentro da alma, cumprimentou uns 10 retratos que prendiam na parede. Um só era a óleo, o de um padre, que o educara, que lhe ensinara latim e música, e que, segundo os ociosos, era o próprio pai do Pestana. Certo é que lhe deixou uma herança aquela casa velha, e os velhos trastes, ainda do tempo de Dom Pedro I. Compusera alguns metetes do padre. Era doido por música, sacra ou profana, cujo gosto infundiu com o moço, ou também lhe transmitiu no sangue. Se é que tinham razão as bocas vadias, coisa de que se não ocupa minha história, como ides ver. Os demais retratos eram compositores clássicos, Cimarosa, Mozart, Beethoven, Gluck,
Beck, Schumann e ainda uns 3 alguns gravados, outros litografados. Todos mal encaixilhados e de diferentes tamanhos, mas postos ali como santos de uma igreja. O piano era o altar, o evangelho da noite lá estava aberto, era uma sonata de Beethoven. Veio o café, Pestana engoliu a primeira xícara e sentou-se ao piano. Olhou para o retrato de Beethoven e começou a executar a sonata, sem saber de si. Desvairado ou absurdo, mas com grande perfeição, repetiu a peça. Depois, parou alguns instantes, levou-se e foi a uma das janelas. Tornou ao piano, era a vez de Mozart. Pegou de um trecho e executou-o do mesmo modo. Com a alma alhures, Haydn levou-o à meia-noite a segunda xícara de café. Entre a meia-noite e 1h, Pestana pouco mais fez que estar à janela e olhar para as estrelas, entrar e olhar para os retratos. De quando em quando ia ao piano e de pé dava uns golpes soltos no teclado, como se procurasse algum pensamento. Mas um pensamento não aparecia e ele voltava a encostar-se à janela. As estrelas pareciam-lhe outras tantas notas musicais fixadas no céu, à espera de alguém que fosse descolar. Tempo viria em que o céu tinha de ficar vazio, mas então a terra seria uma constelação de partituras, nenhuma imagem. Desvario ou reflexão trazia uma lembrança de qualquer de Sinhazinha Mota, que entretanto, a essa mesma hora, adormecia pensando nele, famoso autor de tantas polcas amadas. Talvez a ideia conjugal virou à moça alguns momentos de sono, que tinha. Ela ia em 20 anos, ele em 30, boa conta. A moça dormia ao som da polca, ouvida de cor, enquanto o autor desta não cuidava nem da polca nem da moça, mas das velhas obras clássicas, interrogando o céu e a noite, rogando aos anjos, em último caso ao diabo. Por que não faria ele uma só que fosse daquelas páginas imortais? Às vezes, como que a surgir das profundezas do inconsciente uma aurora de ideia, ele corria ao piano para inventá-la inteira, traduzi-la em sons, mas era em vão. A ideia evaía-se. Outras vezes, sentado ao piano, deixava os dedos correrem à aventura, a ver se as fantasias brotavam deles, como os de Mozart. Mas nada, nada. A inspiração não vinha. A imaginação deixava-se estar dormindo. Se acaso uma ideia aparecia, definida e bela, era eco apenas de alguma peça alheia, que a memória repetia, e que lhe supunhava inventar. Então, irritado, erguia-se, jurava abandonar a arte, ir plantar café ou puxar carroça. Mas aí 10 minutos, eilou outra vez os olhos de Mozart a imitá-lo ao piano. 2, 3, 4 horas. Depois das 4 foi dormir. Estava cansado, acordou desanimado, morto. Tinha que dar lições no dia seguinte. Pouco dormiu, acordou às 7 horas, vestiu-se e almoçou. Meu senhor, quer a bengala ou chapéu de sol? Perguntou o preto, segundo as ordens que tinha, porque as distrações do senhor eram frequentes. A bengala. Mas parece que hoje chove. Choveu. Parece que sim, senhor. O céu está meio escuro. Pestana olhava para o preto, vago, preocupado. De repente, Espera aí. correu à sala dos retratos, abriu o piano, sentou-se e espalmou as mãos no teclado. Começou a tocar alguma coisa própria, uma inspiração real e pronta, uma polca buliciosa. Como dizem os anúncios, nenhuma repulsa da parte do compositor. Os dedos iam arrancando as notas, ligando-as, maneando-as. Dir-se-ia que a musa acompanhava e bailava a um tempo. Pestana esquecera as discípulas, esquecera o preto, que o esperava com a bengala e o chapéu. Esquecera até os retratos que pendiam gravemente na parede. Compunha só, teclando ou escrevendo, sem os vãos esforços da véspera, sem exasperação, sem nada pedir ao céu, sem interrogar os olhos de Mozart. Nenhum tédio, vida, graça, novidade, escorriam-lhe da alma como de uma forte e perene. Em pouco tempo, estava a polca feita. Corrigiu ainda alguns pontos, quando voltou para o jantar, mas já cantarolava, andando na rua. Gostou dela. Na composição recente e inédita, circulava o sangue da paternidade e da vocação. 2 dias depois,
foi levá-la ao editor das outras polcas suas, que andariam já por umas 30. O editor achou-a linda. Veio a questão do título. Pestana, quando compôs a primeira polca, em 1871, quis dar-lhe um título poético. Escolheu esse, Pingos e Sol. O editor abanou a cabeça e disse-lhe que os títulos deveriam ser, já de si, destinados à popularidade, ou por alusão a algum sucesso do dia, ou pela graça das palavras, indicou-lhe 2, a lei de 28 de setembro ou Candongas não fazem festa. Mas o que quer dizer candongas não fazem festa? Perguntou o autor. Pestana, ainda donzel inédito, recusou qualquer das denominações e guardou a polca, mas não tardou que compusesse outra, e a comichão da publicidade levou a imprimir as duas, como os títulos que ao editor parecessem mais atraentes ou apropriados. Assim se regulou pelo tempo diante. Agora, quando Pestana entregou a nova polca e passaram ao título, o editor acudiu que trazia um. Era este: Senhora Dona, guarde seu balaio. E para a vez seguinte, já trago outro decor. Exposta à venda, esgotou-se logo a primeira edição. A fama do compositor bastava à procura, mas a obra em si mesma era adequada ao gênero original, convidava a dançá-la e decorava-se depressa. Em 8 dias, estava célebre. Pestana, durante os primeiros, andou deveras namorando da composição. Gostava de a cantarolar baixinho, detinha-se na rua, para ouvi-la tocar em algumas casas, e zangava-se quando não tocavam bem. Desde logo, as orquestras de teatro a executaram, e ele lá foi a um deles. Não desgostou também a de ouvir assobiada, uma noite, por um vulto que descia a rua do aterrado. Essa lua de mel durou apenas 1/4 de lua, como das outras vezes, e mais depressa ainda. Os velhos mestres retratados o fizeram sangrar de remorsos. Vexado e enfastiado, Pestana remeteu contra aquela que o viera consolar tantas vezes, musa de olhos marotos e gestos arredondados, fácil e graciosa. E aí voltaram as náuseas de si mesmo, o ódio a quem lhe pedia a nova polca da moda, e juntamente o esforço de compor alguma coisa ao sabor clássico. Uma página que fosse, uma só, mas tal que pudesse ser encadernada entre Bach e Schumann. Vão estudo, inútil esforço. Mergulhava naquele Jordão sem sair batizado. Noites e noites, gastou-as assim, confiado e teimoso, certo de que a vontade era tudo, e que, uma vez que abrisse a mão na música, fácil. As polcas vão para o inferno. Dançar com o diabo. Mas as polcas não quiseram ir tão fundo. Vinham à casa de Pestana, a própria sala dos retratos, e irrompiam tão prontas que ele não tinha mais o tempo de as compor, imprimi-las depois, gastá-las alguns dias, aborrecê-las e tornar às velhas fontes, donde lhe não manava nada. Nessa alternativa, viveu até casar e depois de casar. Casar com quem? Perguntou Sinhazinha Mota a um tio escrivão que lhe deu aquela notícia. Vou casar com uma viúva. Velha? 27 anos. Bonita? Não, nem bonita, nem feia. Os escrivães não deviam ter espírito. Mau espírito, quero dizer. A sobrinha deste sentiu no fim de um pingo de bálsamo que lhe curou a dentadinha da inveja. Era tudo verdade. Pestana casou daí a dias com a viúva de 27 anos. Boa cantora e tísica. Recebeu-a como esposa espiritual do seu gênio. O celibato era, sem dúvida, a causa da esterilidade e do transvio. Dizia ele consigo. Artisticamente, considerava-se um arruador de horas mortas. Tinha as polcas por aventuras e petímeres. Agora sim, é que ia engendrar uma família de obras sérias, profundas, inspiradas e trabalhadas. Lá vão 2 anos, que não nos dá o ar de sua graça. Toda a gente pergunta se o senhor perdeu o talento. O que tem feito? Nada. Bem sei o golpe que lhe feriu, mas lá se vão 2 anos. Venho propor-lhe um contrato. 20 polcas durante 12 meses, o preço antigo e uma porcentagem maior na venda. Depois, acabado o ano, podemos renovar. Mas a primeira polca há de ser já.
É urgente. Viu a carta do imperador de Alcaxias? Os liberais foram chamados ao poder. Vão fazer a reforma eleitoral. A polca há de se chamar Bravos à eleição direta. Não é política. É um bom título de ocasião. Naquele ano, apanhou uma febre de nada, em que poucos dias cresceu, até virar perniciosa. Já estava em perigo, quando lhe apareceu o editor, que não sabia da doença, e ia dar-lhe notícia súbita dos conservadores, e pedir-lhe uma polca de ocasião. Mas há de ser quando estiver bom de todo. Logo que a febre decline um pouco. O editor levantou-se e despediu-se. Adeus. Olhe, como é provável que eu morra por estes dias, faço-lhe logo 2 polcas. A outra servirá para quando subirem os liberais. Foi a única pilheira que disse em toda a vida, e era a tempo, porque expirou na madrugada seguinte, às 4h05, bem com os homens e mal consigo mesmo.